Olá! Nessa aula, então, nós vamos estudar o que você precisa saber sobre numeral. Vamos iniciar, então, com essa pergunta, com uma pergunta. O que é numeral? Bom, nós estudamos o que é número, né? Vamos escrever aqui a palavra número. Bom, número, a gente já pode começar a guardar que é diferente de numeral. Há uma diferença entre número e numeral. Vejamos o seguinte, se nós tirarmos aqui o acento da palavra número e tirarmos a vogal aqui, ó, e colocarmos aqui, ó, a vogal A e a letra L, e a consoante L, vamos ter então numeral. Então, por aí você já observa que há uma modificação de número para numeral. Então, já de início, grave isso, que número é diferente de numeral. Vamos escrever aqui então. Número. Vou colocar aqui numeral. Então, número é diferente de numeral. Observe o seguinte, número, nós sabemos o que é número. Número, você já sabe que é quantidade. Número é quantidade, ou o resultado de uma quantidade contada. Numeral, por enquanto, né, obviamente, nós temos uma noção do que vem a ser numeral, mas por enquanto vamos considerar que a gente não saiba o que é numeral. Ora, se eu tenho, por exemplo, uma quantidade aqui de triângulos, vamos escrever aqui, vamos representar alguns triângulos aqui. Vamos representar uma quantidade de triângulos. Bom, se eu tenho uma quantidade de triângulo aqui, eu vou contar essa quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu posso escrever aqui, ó, que eu tenho a quantidade. Temos aqui a quantidade 8. Ou seja, temos a quantidade de 8 triângulos, que é a mesma coisa que, como quantidade é a mesma coisa que número, então nós temos aqui o número, temos aqui o número 8. Né? Nós não temos aqui a quantidade 8, temos o número 8. Nós não temos o numeral 8, porque número é diferente de numeral. Bom, nós estudamos que a ideia de número começa com a capacidade produtiva do ser humano. O ser humano começa a produzir, ele percebe o acúmulo de coisas, acúmulo de produtos, e ele percebe uma coisa chamada quantidade. A gente aprendeu que ele sentiu a necessidade de contar essa quantidade, né? Após a contagem dessa quantidade, ele deu ao nome do que ele contou, ele chamou o número. Vamos escrever aqui então, a partir da contagem. Então, ele começou a fazer a contagem, né, das quantidades produzidas. Ao resultado da contagem, ele chamou de número. Bom, a ideia de numeral começa a surgir a partir do momento que o homem ele tem a necessidade de registrar o número que ele contou, não é? Então, ele descobriu o número do que ele contou e ele sentiu a necessidade de registrá-lo, de fazer, ó, o registro do que ele contou.
E como é que o homem ele foi fazer esse registro? Ó? Ele tem aqui ó, número, ele cria o número. Ele, então, para registrar, ele cria aqui símbolos ou gráficos que pudessem representar aquilo que ele contou. Então, nós vamos colocar aqui ó, alguns números, né? Algumas quantidades. Né? Vamos colocar aqui algumas quantidades. Né? Vamos colocar aqui número ou quantidade. Né? Vamos estabelecer aqui alguns números ou quantidades. Por exemplo, a quantidade 1. Vamos colocar aqui a quantidade 2. Vamos imaginar a quantidade 2. E por fim, vamos pensar aqui na quantidade 10. As antigas civilizações, cada uma criava os seus símbolos e os seus gráficos para representar suas quantidades. Não é? Por exemplo, vamos colocar aqui algumas civilizações antigas para nós analisarmos alguns gráficos que essas civilizações criaram para representar suas quantidades contadas, seus números. Vamos pensar aqui, vou colocar aqui a letra E ou E representando os egípcios. Né? Vamos colocar aqui a letra B representando os babilônios. Vamos colocar aqui a letra G, representando aqui os gregos, civilização grega. Né? Vamos colocar aqui a letra M, representando aqui a civilização maia. E vamos colocar aqui a letra R, representando a civilização romana. Né? Então, a quantidade 1, eu vou colocar aqui em vermelho, olha, a quantidade 1, o número 1, eles criaram um símbolo, os egípcios criaram esse símbolo aqui, para representar a quantidade 1, apenas um traço. Os babilônios, eles criaram um símbolo assim, para representar a mesma quantidade, a quantidade 1, o número 1. Os gregos utilizaram aqui, essa letra que nós conhecemos por A. Os maias, eles representavam essa quantidade 1 com esse símbolo aqui, apenas com um ponto. Os romanos representavam a quantidade 1 dessa forma aqui, com a letra I maiúscula. A quantidade 2, o número 2, os egípcios representavam dobrando, duplicando esse traço. Os babilônios também duplicavam esse símbolo aqui. Os babilônios também duplicavam esse símbolo para representar o número 2, a quantidade 2. Os gregos utilizavam a letra que a gente conhece por B. Os maias dobravam também o ponto para representar o número ou quantidade 2. Os romanos também dobravam a letra I, repetiam a letra I para representar a quantidade 2. A quantidade 10, dando continuidade aqui, a representação das quantidades, os egípcios utilizavam, esse formato aqui, um símbolo como se fosse uma ferradura para representar a quantidade 10 ou o número 10. Os babilônios, eles utilizavam esse símbolo aqui, que representava a quantidade 10 para a contagem. Os gregos utilizavam uma letra bem disfarçadamente, um I. Né? Um pouco diferente aqui dos romanos, mas para eles, a letra I aqui, como se fosse o I, representava aqui a quantidade 10. Para os maias, a quantidade 10 é representada com dois traços na horizontal, dois traços paralelos na horizontal.
Os romanos utilizavam a letra X maiúscula para representar a quantidade 10. Bom, vamos colocar aqui, ó, hoje, atualmente, né? Hoje, como é que nós representamos a quantidade 1? Como é que nós conhecemos? Olha, a quantidade 1 nós conhecemos com este símbolo aqui, ou este gráfico. A quantidade 2 nós conhecemos por este símbolo ou gráfico aqui. A quantidade 10 nós conhecemos aqui, ó, por esse símbolo. Então, a estes símbolos criados, ou gráficos criados, todos esses aqui, ó, e todos esses símbolos criados para representar as quantidades contadas, deu-se o nome de numeral. Ou seja, numeral indica ou quer dizer, os símbolos significa os símbolos ou gráficos que são escritos para representar as quantidades. Então, se você pensar na quantidade 5, você pensou no número 5. Agora, como é que você vai visualizar, você vai olhar essa quantidade 5 representada? Você pode usar, por exemplo, você pode fazer isso, ó. Este símbolo aqui, este gráfico, é o numeral que você está vendo que representa a quantidade 5. Ou você pode simplesmente utilizar este símbolo gráfico aqui. Então, pense em 5, quantidade 5, número 5. Como é que eu vou enxergar a quantidade 5? Através desse numeral, ou seja, desse gráfico aqui. Então, aqui, voltando um pouco aqui, ó, quantidade 8 de triângulos. Eu tenho o número 8. Agora, como é que eu represento essa quantidade 8? Como é que eu represento graficamente? Ó, eu vou representar assim, ó, com este gráfico aqui. Logo, se este gráfico aqui é o que representa a quantidade 8, então significa que este gráfico que eu estou vendo é o numeral 8. É o numeral 8. Mais à frente, nós vamos aprender que estamos falando do ponto de vista aritmético, né? Então, na aritmética, você vai ter contas assim, olha, vamos observar aqui. Você vai ter a quantidade 2 representada por esse numeral aqui. Você vai adicionar a quantidade 2 à quantidade 5 com este numeral aqui, você vai ter como resultado a quantidade 7, que é representada por esse numeral aqui, por este gráfico aqui. Lá na frente, quando nós formos estudar na álgebra, quando surge a álgebra, você tem agora uma nova forma de numeral. Este numeral 2x adicionado a este numeral 3y vai resultar no numeral z. Este numeral 2 com este numeral x, temos aqui um produto, ele representa uma quantidade. Este numeral 3 com este numeral y, ele representa uma quantidade. A quantidade 3 e essa quantidade desconhecida. Esta adição vai resultar nesta quantidade, que está sendo representada pelo numeral z. Digamos que o numeral x, como o numeral 2 está multiplicando o numeral x, digamos que o problema diga que o numeral x vale 3. Nós vamos colocar 3 no lugar de x. Digamos que o numeral y vale 1. Então nós vamos colocar o numeral 1 no lugar do numeral y. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Isso significa que o numeral z, ele vale 9. O numeral z, ele é a quantidade o quê? 9, representada pelo numeral 9. Então, essa é a importância de nós sabermos a diferença entre número e numeral.
Resumindo, número é o resultado de uma quantidade contada. Eu tenho uma quantidade, eu conto essa quantidade, então eu tenho um número. Agora, depois que eu conto, que eu sei o número, eu quero representar esse número. Esse número eu represento com símbolos. Represento com símbolos. Qual o nome que se dá a esses símbolos? Dá-se o nome de numeral. Então, número é a quantidade contada. E numeral é o número representado graficamente. Terminamos aqui, então, mais essa aula. Estude um pouquinho sobre esse assunto, porque com certeza você vai precisar dessa informação mais à frente. Então, até a próxima.